dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sou o professor Felipe e eu vou começar a fazer algumas resoluções aqui, tá? Para a segunda fase da UBMAP, voltada para o nível 3, tá? Mas o pessoal aí, se você vai fazer e está se preparando para fazer a prova aí do nível 2, também pode dar uma ajudinha para você aí, tranquilo? O meu objetivo aqui é fazer aqui as resoluções com o máximo de comentários possíveis para ajudar vocês. Então a resolução ela vai ficar um pouco extensa, certo? Mas eu vou tentar passar para vocês as formas como você deve pensar, os macetes que você deve ter ali para poder raciocinar para resolver as questões da OBMAP. Tranquilo? A primeira etapa de questões vai ser relacionado à geometria, certo? Depois eu vou trazer também outros assuntos que caem muito no Enem. Geometria é de longe o que mais cai. Todo ano tem uma questão de geometria. E o próximo provavelmente vai ser sobre probabilidade, tá? Então já deixa nos comentários aí qual é o assunto que você está tendo mais dificuldade para para resolver as questões aí da UBMAP, que a gente vai trazer aqui resolvendo, fazendo comentário, tá? E respondendo os comentários de vocês, que vocês tenham colocado aqui nos comentários, tá? O comentário nos comentários é top, né? Então vamos lá. Olha só, gente. A primeira questão que eu vou trazer aqui pra gente é a questão de 2024, né? A questão do ano passado. E ela fala sobre os octógonos aqui, né? A primeira dica que eu falo para vocês, que eu dou para vocês aqui, gente, é quando vocês estiverem lendo a questão, vocês marquem aqui as informações mais relevantes, né? Que vocês achem mais relevantes aí para na hora de você estar raciocinando, você conseguir pegar essa informação de forma mais rápida, né? Então vamos ver aqui, olha só. Essa questão ela diz o seguinte, ó, quatro octógonos regulares, né? Então aqui, ó, já é uma informação importante aqui, eles são regulares, ok? De lados medindo 1 centímetro, foram desenhados em um cartão quadrado, olha, o cartão aqui ele é quadrado, como na figura. Cada octógono tem um lado na borda do cartão e o octógono adjacente tem um lado em comum, certo? E octógonos adjacentes têm um lado em comum. Basicamente ele está dizendo aqui, ó, eu tenho essas bordas aqui, essas bordas aqui elas são em comuns com a borda do quadrado, né? E também eu tenho isso aqui, ó. Opa, desculpa, não é aqui, é aqui, ó. Esse, esse, né? Todos eles são lados em comuns aí que a gente tem de todos os elementos, né? De todos esses octógonos aqui, ok? Aqui, gente, vou deixar aqui para vocês baterem um print, né? Vou até colocar aqui em outro que aqui tá melhor. Olha. Aqui é um resuminho, tá? Um pequeno resumo aqui sobre polígonos, tá? Que a questão ela fala sobre polígonos e é um assunto que a UBMAP ela gosta muito, tranquilo? Sempre ela vai trazer ali alguma coisa voltada a polígonos para você calcular área, para você calcular perímetro ali, né? Fazer algum tipo de cálculozinho voltado a esse assunto, tranquilo? Então aqui dá para você bater um print aí ou dar um pause e anotar certo? Esses comentários, essas características, ok? Eu não vou explanar aqui tá, o assunto. Se você quiser, eu posso fazer uma aula, tá? Deixa nos comentários se você tem interesse em que eu faça uma aula explicando, né, destrinchando aí o assunto, ok? E resolvendo mais exemplos voltados a esse assunto aqui, tranquilo? O objetivo nessa playlist é só resolver questões da própria OBMAP, tranquilo? Para você ver como é que vem, certo? O que eu vou pedir para vocês terem mais uma noção aqui, tá, gente? Para guardar aí no peito aí do lado de vocês, são essas duas fórmulas aqui, ó. Essa fórmula aqui que eu calculo o ângulo interno, tranquilo? De um polígono regular, tá? E essa daqui é para calcular a área de qualquer polígono regular. Por que calcular a área de qualquer polígono? Ah, professor, eu sei como é que calcular a área de um triângulo, a área de um quadrado, certo? Isso aqui são áreas que vocês já costumam a trabalhar aí na escola, né? A resolver várias questões voltadas a esses assuntos, né? A essas fórmulas. Então você já tem isso em mente. Mas existem polígonos de diversas formas. Então a gente precisa conseguir generalizar. Como é que a gente generaliza aqui, né? Essa fórmula aqui, olha, a área ela é P, que é o semiperímetro, vezes a apótema, né? Para quem não se lembra, né, ou para quem nunca viu o que é uma apótema, né, nunca estudou, é a distância entre o centro do polígono uma uma das faces, né, qualquer uma das faces aqui de um polígono, tá? E essa de tal forma que essa distância ela seja
ortogonal, ou seja, perpendicular no caso aqui, tá? Forma um ângulo de 90 graus com um dos lados aqui, tranquilo? Mas beleza, eu vou usar essa fórmula aqui, daqui a pouco eu vou explicar mais um pouquinho sobre ela na resolução que a gente vai precisar dela, tá? Então vamos lá, olha aqui, voltando para a questão, a primeira questão aqui, olha, a primeira alternativa A diz qual é a área do cartão. Gente, aqui também é uma outra dica, certo? Que eu deixo já para vocês. A UBMap, ela tem uma característica muito interessante. É que ela monta, ela apresenta figuras e que você pode particionar ela. Tá? Você pode fazer uma figura que você não costuma trabalhar, tá? Você vai ter um pouco mais de dificuldade, mas caso você comece a particionar essa figura, você consegue encontrar polígonos que você já tem uma certa afinidade, como por exemplo quadrado, triângulos, certo? E aí por diante, certo? E você observa que fica muito fácil de você resolver uma questão, tá? Então vamos lá, olha só. A questão aqui ela diz: calcule a área, qual a área, né, do cartão. A área do cartão, gente, é um quadrado, logo a área desse cara, a gente sabe calcular, né? Então a área dele, opa, deixa eu tirar isso aqui. Então a área dele, ó, aqui, é lado ao quadrado, né? É só eu pegar, determinar quanto é que vale esse lado, certo? Deixa eu só colocar aqui um reto mais reto, né? Porque esse reto está muito torto. Aqui, ó. É só determinar quanto equivale esse lado e depois eu coloco aqui, levo ao quadrado e calculo essa área tranquilamente. O problema é que a questão, ela não me dá o lado, certo? Do quadrado, ela me dá o lado do octógono, ok? Então, dessa figurinha bem aqui, ó, que ela me dá o lado. Tudo bem, gente? Então, um lado, eu sei que o lado é 1 centímetro. Mas, tudo bem. Como é que eu faço para calcular o lado do quadrado, do cartão? Gente, observa só, eu vou começar a particionar, a deixar essa figura formando várias figuras menores, onde essas figuras menores vão fazer sentido aí para a gente calcular algumas coisas. Tranquilo? Então olha só aqui, ó. Por exemplo, se eu pegar aqui isso e traçar uma linha reta, que de tal forma que ela vai ser perpendicular a esse lado aqui, ó. Eu vou colocar aqui para ficar mais fácil, eu vou chamar aqui de A e aqui de B, tá? Ó, essa linha que eu acabei de montar, eu vou chamar aqui de C e aqui de D, só para ficar mais fácil para a gente começar a falar, né? Então, esse segmento de reta CD, ele é perpendicular ao segmento de reta AB. Show de bola? Só que se a gente for observar mais, quando eu faço isso, ó, eu monto essa figurinha aqui, ó, que é uma figurinha que eu já consigo determinar, certo? Eu consigo trabalhar com ela. Por quê, professor? Porque olha só, se eu quero saber quanto equivale L, eu sei quanto equivale desse lado aqui, desse ponto até esse, que é um dos lados, né, do octógono. Esse tamanho já vale 1. Show de bola? Só que eu preciso do restante. Eu preciso desse tamanho aqui, desse lado aqui e preciso desse outro. Aí o que eu vou fazer? Eu vou começar a encontrar maneiras para poder calcular esses pedaços. Tudo bem, gente? Então, olha só. Outra coisa que eu posso também estar olhando aqui, ó, é eu traçar esse segmento de reta bem aqui. Quando eu traço esse segmento de reta bem aqui, ó, eu tenho uma distância que eu vou chamar de E. Show? Eu tenho essa distância aqui que, por coincidência, não por coincidência, né, é igual a essa distância aqui, esse tamanho aqui, ó, e vale 1. Né? Então, essa distância de E até D vale 1. Então, eu já tenho outra distância para calcular, né? Para calcular L. Então, eu já tenho 1, tenho 1. Aí, eu vou para o outro lado aqui. Eu vou para esse lado bem aqui. Agora, para determinar. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz do lado direito, né, do meu lado direito aqui, eu vou fazer do lado esquerdo. Eu vou de novo traçar uma reta aqui, ó. Nem precisava ser desse tamanho todo, né? Eu sou meio ruim de fazer reta aqui nesse negócio. Tá? Imagine que isso aqui seja uma reta, tá, gente? Então, olha só, aqui de novo, ó, o que vai acontecer? Eu transformo em um triângulo. Gente, perceba que eu estou transformando em figuras. Eu tenho uma figura que eu não costumo trabalhar, né, com essa figura maior aqui, por exemplo. Ó. Essa figura maior aqui, que eu tenho, eu não costumo trabalhar com ela, né? Então, eu vou procurar uma figura que eu tenha mais facilidade, tenha mais afinidade. Show de bola?
Então, olha só, de novo, ó, eu vou traçar aqui uma perpendicular ao lado AB, onde eu tenho que esse tamanho aqui, ó, essa distância daqui até aqui também vale 1, né? Por quê, professor? Porque, olha só, essa distância aqui é exatamente igual a essa aqui, ó, certo? Porque elas são ela é perpendicular, essa reta que eu acabei de fazer aqui, ela é perpendicular a esse lado, ó, tudo bem? Então, ela vai pegar exatamente o tamanho, né? Ela vai cortar exatamente aqui, esse tamanho 1 aqui, ó, que é um dos lados do octógono. Show de bola, gente? Beleza. Tá, professor, mas agora eu ainda não tenho o tamanho total de L, né? Porque L, ele não é... Falta esse pedacinho aqui, ó. Falta esse pedaço, esse e esse, ó. Agora, beleza, olha só. Vamos analisar aqui. Por que que eu fiz esse triângulo, gente? Esse triângulozinho bem aqui primeiro. Ó. Esse triângulozinho bem aqui, ó. Por quê, galera? Esse triângulo é um triângulo retângulo. E eu sei trabalhar com triângulos de retângulos. A gente está muito acostumado a trabalhar com triângulos de retângulos. A gente pode aplicar Pitágoras, a gente pode aplicar seno, cosseno, tangente, caso for necessário, tá? Então, basicamente foi por isso que eu olhando para essa figura, eu já observei, eu posso fazer triângulos, né? Eu posso fazer triângulos aqui, retângulos, de tal forma que eu posso encontrar esse tamanho. E esse tamanho que eu vou chamar de x, ó, ele é exatamente o lado de um dos lados desse triângulo, tá? Então, é só eu calcular esse lado, que aí eu já calculo esse pedaço. Só que por simetria, eu vou poder observar que também esse tamanho aqui, ele também vale x, ó. É o mesmo tamanho daqui, que eles são triângulos semelhantes aqui, congruentes, tá? Aí, professor, e esse daqui, ó? E esse outro lado bem aqui agora? Como é que eu faço? Porque eu não tenho mais triângulo aí, ó. Eu não tenho triângulo nesse ponto aqui, mas eu tenho triângulo aqui embaixo, gente. Olha só. Eu tenho esse triângulo aqui, ó. E observa que esse tamanho é igual a esse. Aí acabou. Eu vou encontrar todos os tamanhos aqui, todos os lados. Aí eu vou lá para o canto A, ó, para esse cantinho bem aqui, da mesma forma que eu fiz no canto B, eu vou fazer aqui, ó. Eu formo também um triângulo, de tal modo que também é um triângulo retângulo aqui, tá? Eu estou fazendo esse segmento de reta aqui, olha, é perpendicular a esse outro lado do triângulo, né, do quadrado aqui. E eu vou fazer. E por simetria, todos esses triângulos eles são semelhantes, tá? Então, esse lado aqui também vale x. E esse daqui, ó, também vale x. Ok? Então, eu tenho x, eu tenho 1, eu tenho x, eu tenho 1 também, ó. Eu vou ter x aqui, 1 e x. Ok? Então, nesse caso, já posso determinar o L. Logo, o meu L, ele vai ser quem? Ele vai ser... Ó, eu tenho três vezes o valor x aqui somando. Eu tenho x mais x mais x mais x. É a mesma coisa que 4x. 4 vezes o x. Vocês concordam comigo? Aí eu tenho depois, ó, 1 mais 1 mais 1. Eu tenho mais 3. Aqui acabei de determinar uma função para o meu L. Só que agora eu não quero essa função, eu quero um valor. Como é que eu vou determinar esse valor? Aí, vamos agora lembrar que a gente está trabalhando com octógonos, certo? E octógono, um dos elementos dele é o chamado ângulo interno, que é esse ângulo bem aqui, ó. Esse ângulo interno aqui, somado com esse outro ângulo que a gente vai chamar de ângulo externo, ele vai dar 180 graus, ok? Então, você concorda comigo que se eu descubro, se eu sei quanto equivale o ângulo interno desse octógono, eu vou conseguir determinar quanto equivale esse ângulo bem aqui, ó. Que olha só, eu tenho esse ângulo aqui, que a gente chama de ângulo interno, ok? Esse ângulozinho aqui. Aí, se eu tenho esse ângulo, se eu conheço o ângulo interno do octógono, é só eu pegar e ver qual é o seu suplementar, bem aqui, ó. O seu suplementar, que vai ser exatamente um dos ângulos do nosso triângulo que a gente quer trabalhar. Show? Então, beleza. Como é que a gente descobre quanto é que vale esse ângulo? Bom, galera, eu vou primeiro calcular, né? A gente já sabe, se você já sabe, você não precisa fazer esse cálculo que eu vou fazer aqui agora, tá? Mas se você não sabe, como é que você descobre o ângulo interno de um polígono qualquer, tá?
Então, o ângulo interno de um polígono qualquer é 180 vezes n menos 2 dividido para n, onde o meu n vale o número de lados. Aí eu vou calcular aqui agora o meu ângulo interno, eu vou chamar de αi, certo? Então, é 180 que multiplica n menos 2 dividido para n, ok? Onde o meu n vale 8, né? Porque é um octógono. Show de bola? Então aqui, ó, vou até colocar aqui, olha, n igual a 8, né? Porque é octógono. Octógono. Certo? Aí beleza, vamos aqui calcular agora, né? 180. Opa, mas também esse 80 aqui ficou feio. 180 vezes 8 menos 2 dividido para 8. Gente, fazendo esse cálculo vai dar 135, tá? Então vai dar 135 graus. Então o ângulo interno de um octógono é 135 graus, certo? Isso aqui já é uma informação que se você quiser guardar aí, ok? Mas eu acho melhor você guardar essa formulazinha do que guardar os ângulos, porque imagine que ele queira trabalhar com polígonos com mais lados, né? Então é bem interessante você saber calcular para qualquer polígono o ângulo interno. Então aqui, olha. Então esse valor bem aqui vai ser 135. Gente, se eu tenho que isso daqui vale 135, quanto é que vale esse ângulo aqui, ó? Ele é o ângulo suplementar ao ângulo de 135, ou seja, é 45 graus. Logo, é só eu determinar qual é o ângulo que falta para chegar no 180. Show de bola? Aí beleza. Gente, eu vou desenhar agora aqui, ó, esse cara, um triângulo desse para eu trabalhar. Ó. Deixa eu só, eu vou desenhar aqui, ó. Olha aqui. Tá, então como é que a gente vai fazer aqui agora, gente? Eu sei que esse ângulozinho aqui, ó, eu vou desenhar esse triângulo aqui, ó. Aqui é 90 graus, tá? Esse ângulo aqui é 45 graus, ok? Olha, esse lado, esse da distância daqui até aqui, você concorda comigo que ele é um dos lados do octógono? Então, vale 1. Esse tamanho bem aqui, ó, que vai desse ponto aqui, ó, até esse, isso aqui vale 1. Show? O que eu quero descobrir é esse valor aqui, ó, é x. Quanto é que vale x? Certo? Aí, ó, é só agora eu começar a aplicar o quê? Eu posso trabalhar de duas formas aqui, né? Eu posso trabalhar utilizando o teorema de Pitágoras ou utilizar aqui uma das relações métricas aqui, certo? Por quê? Olha só, aqui também vale 45 graus, tá? Ou seja, isso aqui é um triângulo isósceles. Nesse caso, isso daqui também vale x. Sim ou não? Porque ó, 45 mais 45, 90. Mais 90 aqui, 180 graus. Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, beleza? Então, vamos lá. Olha só. Aplicando Pitágoras, tá? Vou aplicar Pitágoras aqui. Então, a hipotenusa ao quadrado, que é 1, vai ser igual à soma do quadrado dos catetos, tá? Então, aplicando Pitágoras aqui, certo? Os catetos são x, os dois catetos são iguais. Logo, vai me resultar em 2 vezes x quadrado, né? Então, 1 ao quadrado é 1, igual a 2 vezes x quadrado. Logo, ó, esse 2, ele passa para o outro lado dividindo, ou divide de ambos os lados por 2, tá? Eu vou fazer assim, né? Eu vou dividir por 2 aqui, ó, e dividir por 2 aqui, ok? Onde, desse lado, ele some com esse 2, né? Fica só o x quadrado, né? Então, fica meio igual a, deixa eu fazer de azul, meio igual a x quadrado, ok? Agora, ó, eu já tenho o x quadrado, é só extrair a raiz aqui, tá? Eu vou extrair a raiz dos dois lados, certo? Aonde eu vou cortar, eu vou eliminar aqui, ó, só lembrando, né, fazendo aqui algumas observações sobre algumas propriedades da potência, onde eu tenho a raiz enésima de a elevado a n
Isso aqui vai me resultar em A, né? Eu elimino o índice com o expoente, ok? E isso daqui vai me resultar em quê? X igual, deixa eu colocar aqui do lado, x igual a raiz de 1 é 1, né? Aí fica embaixo, raiz de 2. Aqui, gente, você sabe que a gente tem que racionalizar, né? Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2, né? Vou fazer de vermelho aqui. Eu vou multiplicar aqui por raiz de 2 em cima e raiz de 2 embaixo. Show de bola? Aonde vai ficar aqui x é igual a 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2, né? Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 2 ao quadrado, que dá o próprio 2. Né? Então, a gente já acabou de encontrar aqui o valor do x. Show? Tá, beleza. Então, para que a gente estava encontrando o x? Porque a gente precisava para cá. Ó. A gente precisa para calcular o L. Né? Então, no caso, gente, o L é 4 vezes x mais 3. Né? Então, a gente já pode calcular o L. Né? Pode estar calculando o L, como é 4 vezes x, como L é 4 vezes x mais 3. A gente vai ter o quê? 4 vezes raiz de 2 dividido para 2 mais 3. Aqui o 4 e o 2 a gente pode dividir, né, que vai sobrar 2. Logo, isso aqui, tudo sobra 2 raiz de 2. Então, basicamente, o lado, né, a gente já encontrou aqui que é 2 raiz de 2 mais 3. Aí, basicamente, a gente já pode calcular a área. Tranquilo? Então, só ajeitando aqui, né? Então, L vai ficar como? 2 raiz de 2 mais 3. E a área vai ser L ao quadrado, vai ser 2 raiz de 2 mais 3 ao quadrado. Galera, aqui é um produto notável, né? Só para você não lembra aí, é o quadrado da soma, tá? Então, A mais B ao quadrado é igual a ao quadrado mais o quadrado do primeiro, né? Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, onde o primeiro é 2 raiz de 2 e o segundo é 3 aqui, tá? Então vamos lá, fazendo aqui essa distribuição, né? Esse produto notável, então vai ficar 2 raiz de 2 ao quadrado mais 2 vezes 2 raiz de 2 vezes 3 mais 3 ao quadrado, né? Então, basicamente, a gente está fazendo a distributiva aqui, tá? Então, vai dar quanto aqui? Olha só, vai dar esse carinha bem aqui, gente. Eu vou fazer, supondo que você já saiba isso, tá? Mas caso você não saiba, eu vou estar colocando aqui tudo que a gente vai precisar para resolver essa questão, tranquilo? Então vai ficar aqui, ó, se eu tenho a raiz de A vezes B, a raiz de A não, né? A vezes B elevado ao quadrado, isso daqui é igual a elevado ao quadrado não, né? Vamos colocar aqui elevado a n, né? Onde pode ser qualquer número, ok? Então, a vezes b elevado a n é igual a elevado a n vezes b elevado a n também, tá? Então, é outra propriedade que a gente vai estar usando aqui. Show de bola? Aí, vamos lá. Então, vai ficar 2 ao quadrado vezes raiz de 12, eu vou colocar entre parênteses aqui, tá? Ao quadrado mais. Agora aqui, ó, 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Então vai ficar 12 raiz de 2, né? Ok? Mais 3 ao quadrado, 9. Show? Aí vamos lá, ó. 2 ao quadrado aqui, 4. A raiz de 2 ao quadrado é o próprio 2. Mas eu vou colocar o 9 aqui desse lado, né? E vou deixar aqui para o final 12 raiz de 2. Show de bola? Beleza, vamos continuar aqui. 4 vezes 2, 8, né? 8 mais 9 dá 17. Dá 17. Então dá 17 mais 12 raiz de 2. A área, logo, né? A área é igual a 17 mais 12 raiz de 2 centímetro quadrado. Show? Então aqui a gente acabou de encontrar, né,
nosso, a nossa área, ok? Era o que a questão estava pedindo para a gente. Aí a gente só vai aqui e resolve tranquilamente. Se ficou alguma dúvida, a gente deixa nos comentários aí que a gente pode estar fazendo bate-bola, tranquilo. Vamos para a alternativa A agora, tá, gente? A não, a B. Né? A B, ela diz o seguinte aqui, ó. Ela quer que eu calcule a área cinza, tá? Então, vamos pensar, né? Então, qual é a área da região cinza? Ou seja, ela quer saber qual é essa região, essa área dessa região aqui, ó. Dessa, essa e essa aqui. Gente, olha aqui, ó, olha só. Vamos pensar junto. Como é que a gente vai calcular essa área? Eu não tenho uma fórmula específica para calcular essa área cinza aí, tá? Mas, o que acontece? O que geralmente você vai fazer quando você se deparar com uma questão dessa, com uma pergunta dessa? Você vai fazer cálculo indireto de área, tá? Geralmente você vai ter uma figura que você sabe calcular a área e você vai fazer o quê? Você vai fazer uma subtração de áreas aí, certo? Que é o que eu vou fazer aqui. Tranquilo? Como assim, professor? Olha só. A gente acabou de do item A, certo? A gente tem que a área do quadrado, né, do cartãozinho, do quadrado, a área total desse cartão é quanto? 17, né? Mais 12 raiz de 2, ok? Então, olha só. Dentro desse cartão, eu tenho 4 octógonos. Show! Então, pensa comigo, se eu consigo calcular a área de um octógono, multiplico por 4, ou seja, se eu consigo calcular a área desses 4 octógonos e tiro ela, vai sobrar o quê? Vai sobrar só a área cinza. Vocês pegaram a visão? Deu para entender aí qual é o raciocínio? Então, o raciocínio que você vai ter em tipo de questão assim é, você vai pegar, você vai ter uma área maior, e para você determinar a área, você tem que o quê? Tirar as áreas que você não quer, certo? Então você vai ver que em algumas outras questões, elas vão ter esse raciocínio, você vai precisar desse raciocínio aqui. Tranquilo? Então vamos lá, olha aqui. Agora, como é que eu calculo a área do octógono, né? Calculando cálculo da área do octógono. Show? Então, assim, olha, o octógono ele tem uma fórmula bem específica para se calcular essa área dele. Mas, professor, eu esqueci a área do octógono, como é que calcula essa área? Eu não estou lembrado. Como é que eu vou fazer na hora? Lembra do seguinte, gente. A área de qualquer polígono regular é o semiperímetro vezes o apótema dele, tá? Onde vamos só agora falar um pouquinho, né, sobre o que é esse apótema. Né? O semiperímetro é o quê? Vou até colocar aqui, ó, semiperímetro, né? Vou até colocar nomes aqui. O semiperímetro, esse carinha aqui é o apótema, tá? O semiperímetro é a metade do perímetro. Acabou, não tem mais muita coisa para falar, é isso. O apótema, né? Então o apótema, gente, basicamente, agora com o meu gato, ele veio aqui e quer ficar assistindo a aula também, tá vendo só? Meu gato vai fazer também a prova da UBMEP, ó. Aqui, ó, dá um oizinho aí, vai lá. Esse aqui o nome dele é o Pateta, tá? Que o bichinho aqui ele é mais atentado do que... Mas enfim, olha só. O apótema, gente, é só você vir aqui e pegar, por exemplo, o centro, né? Você pega o centro do octógono e traça um segmento de reta perpendicular a qualquer um dos lados. Isso vai ser o apótema, tá? Então, ó, aqui, perpendicular, esse carinha aqui é o apótema, tá? Agora, uma coisa legal, olha, uma coisa interessante desse octógono é que se eu pegar aqui e traçar essa outra apótema bem aqui, ó, o que, que vai acontecer, né? O que, que vai acontecer aqui? Perceba que se eu fizer isso, eu fecho um quadrado de lado A, tá? Então, eu consigo calcular indiretamente esse apótema de forma bem trivial, gente, bem trivial mesmo. Porque olha só, lembra, aqui ó, eu tenho um triângulo, certo?
E esse triângulo a gente já trabalhou ainda agora. Ele forma um triângulozinho aqui, ó. Esse ângulo bem aqui é 45 graus, tá? E eu sei quanto equivale o lado dele, eu sei quanto equivale esse x. Esse lado vale, se não me engano, deixa eu só confirmar aqui para não falar, para não fazer cálculo errado, né? Se não me engano, aqui ele vale quanto? Quanto foi que a gente achou aqui? Ele vale raiz de 2 sobre 2, né? Então, esse lado vale raiz de 2 sobre 2. Sim? Então, aqui, ó. Aqui vale raiz de 2 sobre 2. E olha só, galera, o apótema também ele tem uma característica muito importante. Ele divide o lado exatamente no meio, tá? Ele divide qualquer lado exatamente no meio dele lá, certo? Ou seja, é mediano aqui. Então, esse lado aqui é exatamente igual a esse ladinho aqui, ó, do octógono, tá? Então, aqui, ó, vou pegar esse lado aqui. É o lado do octógono que eu estou fazendo, tá, gente? Aqui, esses dois lados são iguais, ok? Então, olha só, tudo desse octógono aqui específico, tudo ele vale 1. Metade, meio. Então, ó, esse pedacinho aqui vale meio. Galera, se eu pegar daqui até aqui, isso aqui é A, tá? Logo, o meu A vale quanto? Perceba como é fácil, não é difícil a gente calcular o apótema. Tá? Em algumas situações a gente vai precisar ter um pouquinho mais de malemolência aí, tá? De jogo de cintura. Mas em alguns outros casos é ridiculamente fácil da gente definir. Show? Então, olha aqui, ó, apótema vale, deixa eu colocar de vermelho. O apótema vale quanto? Meio mais, né? Eu vou só somar esses dois pedaços, ok? Eu vou somar esse pedaço daqui mais esse pedaço daqui, ó. Ixi, mas também foi muito longe agora, né? Mais esse pedaço aqui, ok? Somei esses dois e encontrei o apótema. Show de bola? Então é meio mais raiz de 2 sobre 2. Logo, o meu apótema vai ficar como? Vai ficar 1 mais raiz de 2, tudo isso dividido para 2, certo? Aqui eu já determinei quanto equivale o meu apótema. Agora é só eu determinar quanto equivale o meu semiperímetro. Gente, o meu semiperímetro é metade do perímetro, tá? Então, o perímetro desse octógono, ele tem 8 lados. Cada lado vale 1. Logo, o perímetro dele vale 8, certo? Se o perímetro vale 8, o semiperímetro vale quanto? O semiperímetro aqui vale 8 dividido para 2, ou seja, metade, né? Ou seja, é 4, ok? Mas vamos lá. Olha só, agora, para calcular a área, né? Vou colocar aqui. Para calcular a área desse carinha, vai ser como? O semiperímetro, que é 4, vezes o apótema, onde a gente já viu que o apótema aqui é 1 mais raiz de 2, dividido para 2. Aí é só a gente agora fazer aqui nossos cálculos, né? Corta aqui, né? O 4 e o 2 aqui embaixo, vai sobrar 2 aqui em cima. Então, faço a distributiva agora, ó. 2 vezes 1 dá 2, mais 2 vezes raiz de 2 dá 2 raiz de 2. Ok? Beleza. Essa daqui é a área de um octógono. Vou até colocar aqui, ó. A área do octógono é 2 mais 2 raiz de 2. Ok? Gente, perceba agora, ó. Eu calculei a área de um dos octógonos aqui. Só que eu tenho 4 octógonos. Então, nesse caso, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa área por 4 e vou tirar da área total, que é a área do cartão, tá? Então, olha só, a área cinza, como é que eu vou fazer aqui? Olha, a área cinza, vou colocar aqui CZ, é igual a quê? A área do quadrado, né, do cartão, menos 4 vezes a área do octógono, tá? É isso. Agora é esse que vai ser o cálculo que a gente vai fazer. Eu vou só agora subtrair um do outro, né? Então vai ficar o quê? A área do quadrado é 17 menos 12 raiz de 2. Então vamos colocar aqui 17 menos 12 raiz de 2. Menos? Ou é mais? É mais. Desculpa. Mais. Menos 4 vezes agora a área do octógono. A área do octógono, gente, é 2, né? Mais 2 raiz de 2, ok?
Aí aqui eu faço de novo a distributiva, ó. Faço a distributiva aqui tranquilamente. Vai me sobrar o quê, professor? Vamos lá. Vamos aqui. Esses três pontinhos aqui, gente, é para continuar a conta, tá? Então vamos lá aqui, olha só. Então fica 17, vou repetir o 17, mais 12, raiz de 2. Ó, menos 4 vezes 2 dá menos 8. Menos 4 vezes 2, raiz de 2. Então vai dar menos 8, raiz de 2. Tá? Isso aqui vai me restar no quê? Vai ficar o quê, ó? 17. Então eu vou fazer o seguinte. Aqui, ó. 17 menos 8. E depois eu vou fazer aqui, ó. 12 raiz de 2 menos 8 raiz de 2. 8 raiz de 2, tá? Então vai ficar aqui, ó. 17 menos 8 dá 9, né? Então dá 9 mais 12 menos 8 dá 4. É 4. É, dá 4. Então dá 4 raiz de 2. Ok, gente? Então a área cinza, que é a questão que a gente calcule, né? É 9 mais 4 raiz de 2 centímetros quadrados. Show? Então, acredito eu que deu para entender, deu para entender o raciocínio, como é que a gente chegou no raciocínio aí para calcular essa área, tá, gente? Outra forma da gente poder resolver, da gente poder calcular essa área, seria, por exemplo, olha, eu determinar algumas coisas aqui, ó. De novo, poderia estar dividindo essa área aqui, essa figura aqui, olha, em um triângulo maior, um triângulo menor, certo? Aí essa figura ela se repete aqui e se repete aqui, certo? E depois eu teria esse quadrado aqui no centro, ó. Show? Então também é uma outra forma de eu fazer esse cálculo. Vai dar a mesma resposta, tá, gente? Então até que fica até de exercício para vocês aí, para tentar calcular essa área. Perceba que aqui vale 1, ó. Aqui vale 1, aqui vale 1, aqui vale 1. Esse quadrado aqui também é de lado 1, logo é 1 ao quadrado, né? Então, isso aqui é o mais fácil de se calcular, tá? Então aqui eu só precisaria saber quanto é que vale isso, que vai ser a base, aqui vai ser a altura do triângulo, né? Aí, para fazer o cálculo, ok? Então, é só você fazer essa geometria, trabalhar nessa geometria aqui para encontrar a mesma resposta. A forma mais prática que eu aconselho vocês a fazerem se você achar que essa forma que eu mostrei para vocês aqui, última agora para calcular, é mais fácil, beleza, tranquilo. Mas eu acharia bem mais fácil também calcular, né, pelo octógono. Claro que eu teria que lembrar que a área é o semiperímetro vezes o apótema, mas caso não lembrasse disso, eu poderia correr atrás para determinar quais seriam os valores das áreas desses triângulos aí, tá? Desses triângulos do quadrado. O quadrado é bem fácil, né, de se calcular. Aí o restante, o quadrado aqui, esses quadradinhos, esses triângulos aqui, ó, que estão no canto, é só eu fazer um só e multiplico por 4, né? Porque eu tenho 4 figuras dessas, né, em cada canto. Depois eu somo com esse quadradinho central aí, ok? Que vai dar a mesma resposta também tranquilamente, é uma outra forma. Show de bola, gente? Então, olha só, agora vamos para a alternativa C, certo? A alternativa C, gente, aqui, ela já é um pouquinho mais... Ela não é muito difícil, tá? Ela é um pouquinho mais trabalhosa de se fazer, ok? Mas ela é tão tranquila como, tá? As outras que a gente fez. Acredito eu que vou seguir. Não foi difícil, não foram difíceis a alternativa A e nem a B, né? Se foi difícil, deixe nos comentários aí, tá? Então, olha só. Essa questão, ela diz assim, ó, qual a área da parte pintada em vermelho sobre os octógonos? Então, essa questão, ela está pedindo o quê? Alternativa C. Ela quer que você calcule a área vermelha aqui. Só que você tem que ter a noção de começar a observar figuras que você tenha mais domínio de se trabalhar, né? Você olha para cá, você vê que é uma figura que ela tá meio estranha, né? Ela não tem uma fórmula bem definida, né? Então ela tem só uns pedaços que estão vermelhos aí, ok? Aí você pode parar para pensar, pessoa, ele está dividido
Então eu vou calcular a área de cada um dessas regiões vermelhas aí? Não, gente. Você não vai fazer isso, tá? Então, coloca nos comentários aí se vocês já perceberam o que dá pra gente fazer aqui nessa questão. Que, olha só o que dá pra fazer, galera. Perceba, eu tenho uma figura maior, tá? Tenho essa figura aqui, ó. Vê se você consegue definir essa figura. Então aqui, olha. Essa figura aqui. Você consegue, né? Então, isso aqui é um trapézio, galera. Ele é um trapéziozinho onde eu já tenho aqui, ó, por exemplo, a base menor vale 1. Base menor vale 1 aqui. A base maior é essa base aqui de baixo. A gente pode determinar aqui por algumas relações métricas aqui bem tranquilas também. A gente vai fazer isso, certo? Só que aí você pode pensar, ah, professor, então quer dizer que se eu calcular a área desse polígono, né, desse trapézio, só para lembrar, né? Qual é a área do trapézio? A área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido para 2. Então eu precisaria da base maior e da base menor, certo? A base menor eu já tenho. A altura eu precisaria correr atrás. A base maior também, né? Só que perceba, a figura ela não é todo o trapézio, certo? Ou seja, isso daqui não é vermelho. Deixa eu até colocar aqui, né, de outra cor, porque senão esse aqui não é vermelho, esse daqui também não é vermelho, nem esse. Então, o que vai acontecer? É simples. Da mesma forma que a gente fez no anterior, a gente vai fazer aqui agora, né? A gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a subtração de áreas, certo? A gente tem uma área maior, que é a área do trapézio. Se eu pegar e subtrair esse triângulo e esse quadrado, você concorda comigo que só vai sobrar a área vermelha? Então, é esse que é o raciocínio que você deve ter, tá, gente? Então, esse raciocínio aqui, a OBMap, ela pede muito, ela cobra muito que você tenha esse tipo de raciocínio. Tudo bem? Então, beleza. É isso que a gente vai fazer. Eu vou calcular, vou correr atrás agora de calcular essa área, show? Do trapézio, e depois eu calculo a área dos outros triângulos. Tranquilo? Então, olha aqui, ó. Para eu calcular a área do trapézio, eu preciso do B. Do Bzinho. O Bzinho vale 1, ó. O Bzinho é esse, ó. Tá? Já tenho o triângulo menor. O triângulo já é a base menor. Agora eu vou correr atrás de quem? Da base maior, né? A base maior, de novo, gente, eu tenho esse pedaço aqui, ó. Isso aqui você vai ter que você vai ficar craque para observar esse tipo de coisa, tá? Isso aqui tem que ser automático para você. Você olhou e diz, opa, eu já posso fazer isso daqui. O professor falou que eu posso fazer isso, então vamos fazer, né? Eu tenho esse pedaço. Esse pedaço aqui é o que? É um dos lados, né, do octógono. Quanto equivale o lado do octógono? 1. Aí eu já vou aproveitar, deixa eu colocar aqui de outra cor, né? Vermelho, né? Vermelho. Esse lado aqui, ó. Vou colocar aqui de outra cor, né? Vou colocar de azul. Roxo. O que aparece? Tem esse lado aqui já vale 1. Esse outro lado bem aqui, ó, também vale 1, né? Que também é um dos lados do octógono. Aí eu tenho aqui, eu vou fazer o que agora? Vou pegar aqui, usar da malandragem, professor. Usei aqui, peguei aqui, pegou a visão. Isso aqui dá quanto, galera? Isso aqui dá 1. Show? Olha como é, olha como é gostoso a gente fazer esse tipo de conta, gente. A gente vê uma coisa, parece que é difícil, mas a gente começa a observar que é bem tranquilo, é bem fácil, né? Olha, agora, ó, de novo, o que apareceu aqui, ó? O mesmo triângulo que a gente já veio trabalhando, né? E só para logo adiantar, eu também tenho um triângulo bem aqui, ó. E adivinha só, é o mesmo triângulo, tá? Então, eu sei quanto equivale essa área aqui, ó. Essa área bem aqui. Essa área não, né? Esse lado aqui do triângulo, sei. Que é raiz de 2 sobre 2. A gente já fez esse cálculo. A gente já achou, né? A gente já achou esse valor aqui, raiz de 2 sobre 2. Aqui também a mesma coisa, ó. O mesmo triângulo apareceu aqui. Raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2, certo? Então, eu já posso determinar quanto equivale o Bzão, né? Que é a base maior. Show de bola? Então, olha só aqui, ó. Bzão é igual a 1 mais 1 mais 1 é 3, certo? Então, Bzão é 3 mais
Metade da raiz de 2 mais metade da raiz de 2 dá uma raiz de 2, tá? Então, da raiz de 2. Só para quem ficou na dúvida, se alguém ficou na dúvida aqui, ó, gente, é raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2, tá? Que eu estou somando essas duas aqui, ó. Ok? Vai dar quantos aqui? Vai dar raiz de 2 mais raiz de 2 dividido para 2, né? Isso aqui vai dar raiz de 2 mais raiz de 2. Duas vezes raiz de 2 dividido para 2. Logo corta aqui, sobra só raiz de 2. Beleza? Então, o meu Bzão fica 3 mais raiz de 2. Beleza? Show de bola. Agora vamos correr atrás da altura, né? A altura do nosso trapézio, galera, é essa daqui, ó. Vai desse ponto mais alto até o ponto mais baixo, de tal forma que ele forma um ângulo reto. Tranquilo? E essa altura, essa daqui é H. E essa altura, ela é perpendicular ao lado, a esse lado aqui, ó. Tá? A esse ladozinho aqui do quadrado. Certo? Então, eu posso também dizer que esse tamanho é exatamente igual a esse aqui, ó. Onde eu tenho esse negócio. Eu posso calcular essa altura baseado no lado do octógono. Do octógono não, do quadrado, tá? Então aqui, olha, lembra? Vamos particionar de novo, gente, aqui, ó. Eu tenho isso aqui a gente já sabe quanto é que vale, né? Vale 1. Eu tenho isso aqui, ó. Isso aqui, pô, agora virou brincadeira de criança, né? Esse pedaço aqui vale raiz de 2, mas não tem nem espaço, meu Deus do céu, para fazer aqui. Não tem espaço, que isso? Como é que eu faço? E agora? Aonde? Então vamos aqui, eu vou dar um zoom maior, né? Para ficar mais fácil de escrever aqui. Então esse pedaço aqui, ó, é raiz de 2 sobre 2. Aí eu tenho esse pedaço aqui, ó. Vale quanto? Chuta aí, gente. Bora ver se vocês acertam. Quanto é que vale esse pedaço? Vale 1 também, né? Que é o mesmo tamanho desse lado aqui, ó. Um dos lados, né? É equivalente a um dos lados do octógono, né? Aí aqui em cima, de novo, ó, eu tenho o triângulo, né? Tenho esse triângulozinho aqui. Triângulozinho aqui, rapaz, foi a nossa salvação, ó. Então, por esse triângulo aqui, a gente conseguiu fazer vários cálculos bem rápido, né? Vai dar quanto mesmo? Raiz de 2 sobre 2. Show? Ah, faltou aqui embaixo, né? Então, ó, de novo, triângulo, tá? Triângulo retângulo, ok? Aqui é raiz de 2 sobre 2 de novo. Esse pedaço aqui. Então, tudo, gente, vamos ver, olha só. É 1 mais 1, tá? Aqui, ó, 1 mais 1, ok? Eu tenho 1, 2, 3. Eu tenho 3 vezes raiz de 2 sobre 2, tá? Então, fica como aqui, olha. B não, né? H agora. 1 mais 1 é 2 mais 3 raiz de 2 sobre 2, ok? É esse pedaço aqui que a gente viu, tá? Esse pedaço aqui. Tranquilo, gente? Então, a gente já tem aqui todos os elementos que a gente vai precisar para calcular a área do trapézio. Então, aqui, olha, B, vou colocar aqui da mesma cor, né? Bzão, que é a área maior, vai ser quanto? Vai ser 3 mais raiz de 2. E a altura vale 2 mais 3 raiz de 2 sobre 2, ok? Agora vamos calcular aqui a área do trapézio. A área do trapézio vai ser o quê? Agora vai fazer um cálculo, a gente vai precisar fazer um cálculozinho um pouco grande aqui, né? Um pouco chatinho agora, vamos lá. Vai ser 3 mais raiz de 2, mais 1, né? Ou seja, base maior mais base menor, vezes a altura. A altura é 2 mais 3 raiz de 2 sobre 2. Tudo isso dividido para 2, né? Para esse 2 aqui, ó. Ok? Agora vamos fazer cálculos, gente. Quem gosta de fazer cálculo aí? Cálculo é uma coisa boa. Vou apagar aqui, tá? Só para não pra ter mais, pra gente ocupar ter um espaço maior para escrever. Então vamos lá. Então a área do trapézio vai ser como? 3 mais 1, 4. Então vai dar 4 mais raiz de 2, que multiplica
eu vou fazer o seguinte. Vou fazer aqui, né? 2 mais 3 raiz de 2. Eu não vou fazer... Eu ia fazer um negocinho aqui, mas não vou fazer agora não, tá? Eu ia fazer aqui, tirar o MMC e tal, fazer a multiplicação cruzada aqui. Mas não vou fazer agora não. Vou deixar para fazer depois. Dividido para 2, né? Então agora, fazer aqui a distributiva, ó. 4 vezes 2, 8. Mais 4 vezes 3 raiz de 2, dividido para 2, né? Então vai ficar, eu vou fazer tudo aqui, deixar tudo 4 vezes 3 raiz de 2, dividido para 2. Mais, agora, ó, fazer com a raiz de 2, né? Raiz de 2 mais 2, vezes 2. Então vai dar 2 vezes raiz de 2. Mais, raiz de 2. Aqui, ó. Aqui, agora aqui, ó. Qual é essa aqui? Raiz de 2 vezes 3 raiz de 2, né? Então vai ficar 3 vezes raiz de 2, vezes raiz de 2, dividido para 2, tá? Aqui nem vou precisar dos parênteses. Deixa eu fazer agora aqui, tudo isso dividido por 2. Agora o que que sobra, né? Vou fazer a continuação aqui da conta, aqui embaixo. Vai sobrar o que aqui, ó? Vai ficar 8, né? Mais 4 vezes... 4 não, né? 4 dividido para 2 dá 2. 2 vezes 3, 6, né? Então, vai dar 6 raiz de 2. Mais 2 raiz de 2. Mais... Aqui, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Eu vou cortar esse 2 com esse 2 de baixo, tá? Então, vai sobrar só 3 aqui. Ok, gente? Tudo isso dividido ainda, né? Não podemos esquecer que nós somos de 2 aqui, ó. Aí fica agora, ó, 8 mais 13, mais 3. 8 mais 3 dá 11. Dá 11 mais 6 raiz de 2 mais 2 raiz de 2. 8 raiz de 2. Dividido para 2, tá? Galera, só lembrando que essa área aqui que a gente acabou de calcular é a área do trapézio, tá? Então a área do trapézio é 11 mais 8 raiz de 2 dividido para 2. Cuidado, ok? Porque não é essa área que eu preciso calcular, tá? Eu preciso dela para calcular a área vermelha. Só que a área vermelha, eu tenho que excluir essa areazinha aqui, eu tenho que excluir essa outra areazinha aqui e também essa área. Lembrando, né, vamos logo fazer aqui as análises, né? Fazer aqui o... Olha só, esse quadrado aqui de dentro, ele tem lado 1, tá? Então, esse lado aqui vale 1, ok? Quadrado de lado 1, né? Que é o mesmo lado de um dos octógonos. Tranquilo? Então, aqui eu já tenho o lado Vou até colocar aqui, ó. Vou colocar aqui a área do trapézio, né? Só para não confundir. Agora aqui, ó, a área do quadrado central, né? É 1 ao quadrado, vale 1. Ou seja, é 1 centímetro quadrado. Já tem essa área aqui também. Vou tirar ela daí, mas ainda não, né? Agora eu vou pegar aqui, olha, gente, perceba. Esses dois triângulos aqui, deixa eu apagar aqui. Esse triângulo aqui, ó, e esse, eles são exatamente, né? Eles têm exatamente a mesma área, né? Eles são congruentes aqui, ok? E eu tenho, né, esse lado aqui, ó. Se eu tenho esse lado, como é que calcula a área do triângulo, né? Dos dois triângulos? É só eu pegar esse lado e esse. Como eles têm áreas iguais, eu vou fazer o cálculo de 1 e multiplico por 2. Pegou? Então, olha só. Aqui, ó, é raiz de 2 sobre 2. Sim? Tranquilo? Então, aqui é raiz de 2 sobre 2. Aqui também é raiz de 2 sobre 2. Né? Então, olha, a área de um triângulo, né? Então, a área do triângulo aqui, olha, vamos lá agora. Vou fazer de azul aqui agora. Certo? A área do triângulo, gente, é base vezes altura, dividido para 2. Vamos desenhar aqui o triângulozinho lá, né? Onde a base, eu vou dizer que é aqui, ó. Puxa, era para ter colocado mais para baixo. Colocar mais para baixo aqui para dar espaço. Bem aqui, já dá. Então aqui é raiz de 2 sobre 2. Que é, no caso, eu posso considerar que seja a base ou a minha altura, tá? E aqui também é raiz de 2 sobre 2. Só lembrando que aqui vale 1 também, se a gente precisasse, ok? Mas eu preciso só do que? Da base e da altura para calcular a área. Então aqui, olha. Então a área desse cara é base vezes a altura. Tudo isso dividido para 2. Vai ficar aqui, ó. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, tá? Então dá 2. 2 vezes 2 aqui embaixo, ó, dá 4. Dividido para 2. Logo, vai dar o quê? Divide, né? Vai dar meio dividido para 2. Conserva a primeira, né, fração e divide pelo inverso da segunda.
Aqui é 2 sobre 1, fica 1 sobre 2. Então, a área do trapézio é 1/4. Trapézio não, do quadrado, certo? Só que lembra, eu vou ter que multiplicar por 2, porque são dois quadrados iguais, tá? Agora, olha, a área vermelha. Como é que fica a área vermelha aqui, gente? Vamos ver se vocês estão prestando atenção aí. A área vermelha, ela vai ficar como? A área do trapézio menos a área do quadrado menos 2 vezes a área do triângulo aqui, ó. A área do trapézio maior menos a área desses dois quadrados menos a área do triângulo. Agora é só a gente colocar cada um no seu lugar, né? Cada um no seu quadrado aqui, né? Então vamos lá. Olha só, a área do trapézio. A área do trapézio é 11 mais 8 raiz de 2, dividido para 2. 11 mais 8 raiz de 2, dividido para 2, menos a área do quadrado, vale 1, né? A área do quadrado é 1 aqui, ó. A gente acabou de encontrar ainda agora. Menos 1, menos 2 vezes a área do triângulo. Nosso triângulozinho aqui que é 1/4. 1/4, ok? Vamos lá. Então vai dar o que aqui? A área vai dar quanto? Eu vou só repetir esse carinha aqui, ó, mais 8 raiz de 2 dividido para 2. Aqui, gente, olha só, isso aqui vai dar meio, tá? Então aqui vai dar meio, ou seja, menos meio. Show de bola? Então vamos lá. Menos 1, menos meio. Eu vou colocar esse menos em evidência, tá? Vou deixar aqui, ó, 1 mais meio. Show de bola? Tranquilo? Então vamos lá. Olha só. Agora o que eu vou fazer aqui? Vou repetir esse carinha de cima aqui, ó. Não vou mexer com ele. Deixar ele quietinho aqui, ó. Menos 2 eu vou multiplicar e depois eu vou executar essa operação aqui, ó. Tá? Com o de cima. Então 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. Então vai dar 3 e depois eu só repito o que tem embaixo. Tá? Então como os dois estão divididos por 2, certo? Então eu vou conservar o denominador. Então fica aqui em cima, ó, 11 mais 8, raiz de 2, menos 3, dividido para... Poxa, mas também, né? Eu fiz uma barriga aqui, parceiro. Dividido para 2. Então, a área vermelha vai ficar como? Ó, 11 menos 3. 11 menos 3 dá 8, né? Dá 8. Mais 8 raiz de 2 dividido para 2. Aqui, gente, eu posso simplificar por 2 tudo, ó. Ou então, o que eu vou fazer? Ó? O 8 é a mesma coisa que 2 vezes 4, tá? 8 igual a 2 vezes 4. Né? Então, olha só. O que vai acontecer? Eu vou colocar o 2 em evidência. É a mesma coisa que 2 que multiplica 4 mais 4 raiz de 2. Sim? Agora sim, olha, fica mais claro, fica mais evidente o que eu fiz aqui, tá, gente? Eu gosto de fazer isso para você visualizar o que está sendo feito, tá? Porque aí tem gente que se perde e tal e às vezes não consegue acompanhar o raciocínio. Então vamos lá, olha só. Mais 4 raiz de 2. Galera, aqui é a alternativa C, né? A última questão. Então é a área vermelha, certo? É 4 mais 4 raiz de 2 centímetros quadrados, ok? Então aqui fica a outra questão. Galera, se você, espero que não tenha ficado dúvida, tentei ser o mais claro possível, certo? Se você tiver alguma sugestão, pode deixar nos comentários aí que eu vou estar lendo, tá? Vou começar a fazer aqui algumas resoluções de todas as questões da UBMAP, ou do máximo que eu puder, tá? Das questões, que eu também tenho outros projetos aí envolvendo o Enem e tal, que eu também vou dar andamento. Claro que você também, se você já está no Enem, vai fazer a prova do Enem, já se inscreve aí que a gente vai trazer alguns conteúdos, algumas resoluções, certo? Alguns padrões aí, que o Enem também tem vários padrões de questões e fica muito bom para você aí, tá? Para se preparar. Ok, gente? Então, do mais, até a próxima e é nóis!